Crime, pronuncia o dente inquisidor, e sente-se que dentro do velho se tinha levantado uma alegria mansa. A vitória do profissional de novidades que gosta de chegar primeiro, e no momento inesperado, com a revelação que deslumbra o visitante. Temos a guerra conjugal entre uma Marialva sem herdeiro e uma mulher cuja sensualidade é satisfeita montando a cavalo ou masturbando-se. E a guerra entre o senhor feudal e os populares oprimidos que desejariam também caçar e pescar na lagoa. Temos um presente de fantasmas e um passado recente onde já se pronunciava o seu fim. Os fumos recorrentes sobre a lagoa, que no momento tanto podem assustar o Delfim, como noutro, encobrir a verdade dos factos sobre a morte de Maria das Mercês. O abade sabia molhar a pena sem carregar muito nas tintas, e se fez elogios aos Palma Bravo, foi suficientemente cauteloso para não se chegar demasiado à lagoa. Ai, não que não foi. Até porque a lagoa queima, não é assim? A lagoa queima. A lagoa queima. Onde ouviu isto? Uma história que avança devagar, entre metáforas e ruínas circulares, como a lagoa. E temos finalmente um romancista corajoso que revolucionou a literatura portuguesa com o discurso direto e a influência anglo-saxónica e norte-americana. Contudo, perguntamos então, seria a investigação do crime realmente necessária? O José Cardoso Pires dizia, e tinha toda a razão, eu cito sempre essa frase, ele dizia que toda a literatura era policial, em última análise. Porque toda a literatura serve, afinal, daquilo que é essencial no romance policial, que é a busca, a investigação, o mistério, a procura a resolução de um problema. Obviamente, o próprio José Cardoso Pires dizia que ele era o autor de um crime perfeito, não é? O personagem que morre por esgotamento sexual, morte in coito, que é a única forma de matar alguém sem deixar a marca do crime, não é? A marca do crime dilui-se no meio da marca da perfeição e do prazer e, portanto, fica diluído. É um conselho que se dá a qualquer assassina com imaginação. Portanto, aquele homem que vive num tédio imenso de copo em copo, de bar em bar, de prostituta em prostituta, com a mulher fechada numa casa de campo e que depois desenvolve um ciúme mortal, propriamente mortal, pelo seu, uma espécie de seu guarda, pelo seu mordomo particular, digamos, que acaba por ser isso o que é aquele rapaz também. É um pouco paradoxal, mas também nesse aspecto absolutamente moderno e até contemporâneo. É de hoje em dia. Parece-me que, inclusivamente, essa é uma marca desse livro e é uma marca, do modo geral, da grande literatura, que é o facto de ser sempre contemporânea, porque trata de assuntos trata de assuntos que de alguma forma se mantêm e de uma forma que também se mantém. Depois, ao nível da própria linguagem, do inesperado, de certos recursos que se sucedem de uma forma muitíssimo variada e surpreendente. E ao surpreender, chama a atenção para si própria e coloca o leitor num papel também de criação. Queríamos, pois. Humberto Eco chamaria ao Delfim uma obra aberta e Cardoso Pires, naturalmente, assim o quis. O seu eu, autor-narrador, começará eventualmente a desinteressar-se de atingir uma verdade que percebe impossível e decidirá juntar-se à festa à demonstração de poder finalmente realizável pelos agora livres habitantes da Gafeira. Mas sim, desconfiamos da história que Cardoso Pires coloca na boca de Tomás da Palma Bravo, quando este conta ao narrador do romance o que uma das suas amigas fez ao velho da alta finança cujo dinheiro perseguia. Matou-o de excesso de prazer, muito sexo, até que um dia o coração do homem cedeu, horas após estar com ela. O crime perfeito. E essa repetida imagem do coração, presença categórica na descrição do criado Domingos, tem um coração de passarinho. Sim,
Talvez Maria tenha tido a sua vingança satisfazendo com o mestiço a sua frustração sexual. Fugido após a morte deste só para ser castigada pela lagoa. Ou então, não o desejava matar, mas o coração de passarinho cedeu e Maria das Mercês acabou com a sua vida antes que o fizesse o marido. Pouco importa. Sobra a lagoa e um corpo de mulher infértil repousando cadáver junto à água, ingrediente primeiro da vida. Tudo quanto escrevi, penso eu, tem tido como objetivo fundamental destruir os mitos que fazem parte da cultura oficial portuguesa. O mito do português, o mito da portuguesidade, o mito do ruralismo como a cartilha do Marialva, da Idade Média contemporânea em Portugal. Volto a dizer que ele não era muito de confessionalismos umbilicais. Mas os amigos mais próximos sabiam que ele, enfim, quando desaparecia, quando deixava de frequentar a noite, o bar, o convite, o jantar, o almoço e tal, é porque lá estava algures parindo a sua obra. Pronto. E, portanto, ele não transportava depois para a convivência com amigos, com a família, com tudo, não transportava essas eventuais angústias do criador. Tê-las ia. Porém, você note, aquilo poderia ser, então, um estilo torturado, onde fosse patente a dificuldade inerente a quem pretende a perfeição de um estilo. Aí não encontra. O estilo é fluentíssimo, e até dá a sensação ao leitor que acabou de ser escritinho ali mesmo, naquele mesmo momento, acabadinho de sair do forno. Aquilo que se sente quando se lê um livro como o Delfim é que existe aquilo a que os autores muitas vezes falam, uma oficina da escrita. Ou seja, não me parece que seja uma escrita que possa surgir de uma forma absolutamente torrencial. E isso não tem mal nenhum, porque, na verdade, poucas coisas também são feitas dessa forma. Nós não podemos esperar que um pedreiro chegue aqui e sem pensar, comece a construir uma casa. Existe uma reflexão. E o José Cardoso Pires dizia muitas vezes isso: as palavras são como a matemática. Isso ele dizia, isso eu lembro-me de ouvir dizer. A arte combinatória das palavras, no fundo, é um problema de resolução de equações, não é? São abstrações, como os números. As palavras são abstrações, a arte combinatória é infinita. O modo como nós podemos combinar as palavras é como escrever música, é como resolver equações ou problemas da física quântica. Quer dizer, pode-se fazer aquilo ad infinito e não dar certo, e nunca resolver o teorema. Deixe-me mostrar, bem mostrado, para o outro perceber. No Cardoso Pires é deixe-me sugerir, bem sugerido, para o outro perceber. Ele pega a língua portuguesa, trata com cuidados de ourives. Cuidados de ourives. Como é que ele junta as palavras? Como é que ele põe adjetivos tão bem colocados e tão escondidinhos que você pensa que não usar? Você diz, ele escreve sem adjetivos. Não escreve, não. Ele escreve com adjetivo igual todo mundo. O que é que ele sabe onde os pôr escondidinho para você não ver? Então, a utilização da língua portuguesa que ele faz é uma utilização sutil, discreta, muito clássica, muito contida, extremamente amorosa. Ele trata a língua portuguesa como se fosse um amante que ele ama muito.